No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Bancos fecham 1.000 agências, causam desemprego e filas. Governo corta 8 bilhões da educação e da saúde e aumenta gastos com publicidade. Política. Rejeição a Bolsonaro explode entre as mulheres de todas as classes sociais e ainda. Indústria química. Câmara aprova extinção de benefícios fiscais ao setor e pode provocar desemprego. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando sobre o emprego bancário. Itaú Unibanco, Bradesco e Santander, os 3 maiores bancos privados do país, lucraram 18 bilhões e 100 milhões de reais no primeiro trimestre, só no primeiro trimestre deste ano. Se juntar com os 6 bilhões e 600 milhões do Banco do Brasil, que é público, mas é de capital aberto, esse lucro total vai de 18 para 24,7 bilhões de reais. Mesmo assim, as 4 instituições financeiras privadas fecharam 1.007 agências entre março de 2021 e março deste ano, apostando no atendimento virtual, principalmente pelo celular. E o resultado é a piora do atendimento aos clientes nas agências. A Ivone Silva, do SP Bancários, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, o SP Bancários, diz que somente durante a pandemia e só em São Paulo foram 353 agências fechadas. Ela diz, são muitas agências fechadas, principalmente onde mais se precisa de bancos, ou seja, nas periferias. Hoje tem bairros de São Paulo em que as pessoas têm que andar às vezes 10 quilômetros, pegar uma condução para poder achar uma agência bancária. Além da piora do atendimento, a outra consequência também do fechamento de agências é o aumento do número de demissões. Política. Dias depois de anunciar um corte de 8 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento da União, atingindo especialmente recursos que deveriam ir para a educação, ciência, tecnologia e saúde, o presidente Bolsonaro sancionou na terça-feira a nova lei que permite ao gestor público gastar 6 vezes mais do que a média mensal dos últimos 3 anos em publicidade oficial neste ano. Ou seja, corta-se dinheiro do orçamento de educação, ciência, tecnologia e saúde para direcionar para a publicidade. O governo federal aumentou em 25 milhões de reais os recursos para as despesas com publicidade, justamente no ano em que o presidente tenta se reeleger. Enquanto isso, o Ministério da Educação deve ter 3 bilhões e 200 milhões de reais bloqueados, o que vai atingir institutos e universidades federais. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, 3 bilhões de reais a menos também, dos quais 2 bilhões e meio devem ser retirados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A legislação atual diz que os gastos com publicidade não podem ser maiores que a média dos gastos do primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem a eleição. Bolsonaro aumentou para 6 vezes mais, né? A gente lembra. De acordo com um comunicado divulgado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que fez referência aos gastos com publicidade durante a pandemia de Covid-19, é proibido publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados exclusivamente ao enfrentamento da pandemia. O projeto de lei 4.059 de 2021 também estabelece que as mesmas regras para a contratação de contratos de publicidade, contratação de publicidade pela administração pública, vão servir para serviços de comunicação. Serviços como assessoria de imprensa, relações públicas, produção de conteúdo para as redes sociais de órgãos do governo devem observar critérios como melhor técnica ou técnica e preço. Atualmente, o governo federal utiliza a modalidade de pregão para a contratação desses serviços. Um outro trecho do comunicado da Secretaria-Geral da Presidência diz o seguinte: de acordo com a proposição legislativa, a medida é necessária para fins de adequar as modalidades e tipos de licitações mais apropriados para a contratação de serviços de comunicação institucional e que possibilitem a verificação da capacidade técnica da fatura contratada com o intuito de evitar despender recursos públicos em contratações baseadas unicamente em preços que não gerem resultado e eficiência. A sanção presidencial, que segundo o comunicado vai possibilitar aprimorar e otimizar o uso dos recursos públicos em contratações de serviços de comunicação, foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 1º de junho. O que acontece, é que eles estão dispensando o uso de licitações
constitucional, conforme determina a lei, para analisar detalhes técnicos, né? Assim, o que eles considerarem que é o melhor serviço, eles vão contratar, independente de preço. Notícias. Ainda sobre política, a rejeição ao presidente Bolsonaro é maior entre as mulheres, independentemente da classe social. Elas também lideram os percentuais de eleitores que dizem que não vão votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Os dados são da pesquisa Datafolha, que mostrou que o ex-presidente Lula, com 48% das intenções de voto, ou 54% dos votos válidos, pode vencer no primeiro turno. Não votam em Bolsonaro de jeito nenhum, segundo a pesquisa, 60% das mulheres com renda de até 2 salários mínimos. 56% das mulheres na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos ou superior a 5 salários. Na média geral da pesquisa, 49% das mulheres declaram que vão votar em Lula e 23% disseram que vão votar em Bolsonaro. Entre o eleitorado com renda de até 2 salários mínimos ou menos, Lula tem 59% dos votos entre os homens e 54% entre as mulheres. Entre os eleitores com renda superior a 5 salários mínimos, 44% dos homens disseram que vão votar em Bolsonaro no primeiro turno, contra apenas 29% das mulheres. A preferência das mulheres por Lula está crescendo no segundo turno também, se houver um segundo turno. Entre os eleitores com renda de até 2 salários mínimos ou menos, Lula teria 67% dos votos femininos e 66% dos masculinos. Entre os eleitores com renda superior a 5 salários mínimos, Lula tem 41% dos votos femininos e 32% dos votos masculinos. Entre as mulheres mais ricas com renda de mais de 5 salários mínimos, 57% avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Entre os homens com a mesma renda, o percentual cai para 35%. Na média geral da pesquisa, o governo é reprovado por 48% dos brasileiros. Essa pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha de São Paulo, ouviu 2.556 eleitores com mais de 16 anos em 181 cidades de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, referente aos percentuais gerais, e é maior quando observados os recortes dos grupos específicos por causa do tamanho das amostras. Essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 05166/2022. Giro sindical. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira uma medida provisória, a 1095 de 2021, que prevê a extinção gradual do regime especial da indústria química, o chamado REIQ, durante esse ano, colocando em risco milhares de empregos no setor e impactando nos índices de inflação. Os deputados aprovaram uma das 6 emendas do Senado para a medida provisória que vai ser enviada à sanção presidencial. De acordo com o texto aprovado, que é do deputado Alex Manente, que é do Cidadania de São Paulo, em vez do fim imediato do incentivo, como constava na MP original e como queria Bolsonaro, haverá agora uma nova transição até 2027, com a extinção total dos incentivos fiscais a partir de 2028. O portal da CUT ouviu Douglas Ferreira, que é do DIEESE, da subseção do DIEESE da Federação dos Químicos de São Paulo, a FETQUIM. Ele diz que o que Alex Manente fez foi atender o pedido do governo, apesar dos alertas que tanto a bancada dos trabalhadores quanto a patronal fizeram sobre os riscos da extinção do regime para os trabalhadores e para o país. Os benefícios fiscais para o setor químico e petroquímico foram conquistados em 2013, quando o REIQ foi criado, depois de muito debate, muita negociação e luta dos trabalhadores e trabalhadoras. O assessor político da FETQUIM, Ayrton Cano, complementa que essa luta vai continuar. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!